Salve pessoal, nesse vídeo eu vou recriar uma arte esportiva de um time de futebol profissional. Então fica comigo até o final porque eu vou te mostrar tudo isso do absoluto zero. Estamos aqui no app Ibis Paint. Esse aplicativo ele funciona tanto no Android e também no iOS e também para o Windows. Pode baixar ele aí gratuitamente. O fly que a gente vai recriar é esse aqui do Democrata, tá? De um clube de futebol. Se você conhece esse clube, comenta aí nos comentários para mim saber, que eu acabei vendo no meu Instagram. O intuito aqui não é desmerecer o design que criou, e sim mostrar a forma que eu vou fazer esse design. Preparei todo o material, lembrando, tanto a foto, uma foto da torcida também, uma textura e o escudo. Eu vou utilizar poucas coisas aqui porque eu vou usar mais princípios do design. Vou manter um pouco dos padrões em algumas coisas, exemplo cores, eu vou seguir essa coloração. Ele usou um roxo aqui também, pode ser uma possibilidade, então a gente pode testar depois. E eu vou pegar a imagem do jogador, que é essa imagem aqui, que eu tive que recriar ela com IA, então tive que ter uma boa assertividade aí para pegar os detalhes tudo certinho, os nomes, ó, tudo isso aí. Se você acha que precisa de um computador caro para criar design, você está errado. Hoje você consegue criar arte totalmente pelo celular, usando as ferramentas corretas, que são elas, Ibis Paint, Canva e Lightroom. Essas três ferramentas são essenciais para você se tornar um design profissional. O problema é que a maioria aprende a criar de uma forma solta, sem um direcionamento preciso, em boas tipografias, cores incorretas. Tudo isso influencia você criar um layout que não faça sentido com a realidade que você quer. Nesse curso eu te mostro todo o direcionamento. O investimento é de apenas R$ 67, mais acesso vitalício com 4 bônus exclusivos. Link na descrição para você se tornar um design gráfico aplicado. E eu vou pegar essa imagem aqui que é da torcida, mano. Essa imagem aqui, ó, muito interessante, da torcida. É uma imagem até um pouco antiga de um jogo, mas para a gente preencher esse layout é muito importante ter essas imagens aqui da torcida. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. Creio que já vai ficar bacana. Vou aplicar aqui o cortando para ela cortar só na imagem do escudo. Então a gente aumenta mais um pouco, desce, ó. Aqui a gente pode apagar com a borracha normal. Lembra dessa camada que a gente criou aqui acima? A gente vai deixar ela totalmente preta novamente. E aí a gente vai vir aqui em estilo, traço ambos, que a gente vai criar um traçado aqui. Então posso adicionar um branco mesmo. Qualquer coisa eu posso diminuir a opacidade. Então confirmo, venho no X e venho aqui em tela. E aí vai criar esse efeito aqui, ó, tá vendo? Só que esse efeito tá na frente do jogador e não é ideal ficar à frente do jogador. A gente tem que descer ele aqui, ó, deixa dessa forma. E tá vendo que ficou muito forte, né? Então a gente trabalha na opacidade, deixa aqui no 25, ó, tá vendo? Já cria essa ideia aqui.
Eu vou usar essas versões aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui as versões que eu vou utilizar, que é essa aqui, ó, Octosquare, né? Se falar muito inglês, mas vocês entenderam aí, vocês podem baixar. Se você não sabe baixar a fonte, tem uma aula no canal. Vou usar aqui demo. Vou usar um cinza aqui, um pouquinho mais escuro. Perfeito, pode ser esse aqui. Eu aplico o modo tela. Aqui tem que ser por trás do jogador. Aqui tá bom. Vem aqui, ó, e aumenta um pouco esse nome. Tira mais ou menos aqui. E aí você centralizar. Para centralizar, clique em mover. E você alinha ele aqui com as guias, ó. Aqui já tá alinhadinho. A gente só sobe um pouco se a gente quiser aqui, ó. Marcel, eu acho que é isso. Marcel, Marcel, tá? Esse é o nome do jogador. Vou diminuir aqui, ó, tamanho. Esse tamanho aqui tá ideal, tá bom? Tá, mano, já tá um tamanho legível. Só a cor que eu opto por deixar ele um pouquinho mais claro, até para poder dar contraste. Se você quiser deixar branco também você pode, mas eu não vou deixar ele 100% branco não. Deixei ele mais um pouco acinzentado mesmo. Vem aqui e ajusta aqui o alinhamento dele, ó. Você tem que entender muito isso aí também, questão de alinhamento. Ó, fez o alinhamento, aí tem as informações, né? Que a gente pode utilizar. Dupliquei o texto, ó. Atacante. Aí eu vou usar a fonte mais fina. Dá aquele espaçamento também para não ficar muito pesado. Diminui, ó. Ajuste ele mais ou menos para cá. Clona o texto. Coloca ele aqui. Desse outro lado, cadê? Move, move, move. Desse lado aqui. E aí você vai colocar o nome. Contratado. Isso. Atacante contratado. E aqui a gente vai mudar o peso para uma fonte mais pesada. Pode ser essa aqui, ó. Já nota um certo peso, né? É isso. Atacante contratado, Tom Marcel, né? E é isso, ó. Nota que como já fica bem interessante aqui essa questão do texto. Agora eu vou vir aqui, vou clonar esses ícones, trazer aqui para o lado, mais ou menos aqui. Clico nele, vem editar e aí eu vou colocar a mesma fonte que é essa aqui, ó. E eu vou colocar o nome do time, né? Vou colocar aqui Democrata. O que mais a gente pode fazer é na imagem do jogador. Deixa eu só ocultar isso aqui. Putz, isso aqui, cadê o efeitozinho de traçado? Esse aqui que é o maior. Esse aqui é o maior. Subo ele aqui, ó. Pode subir ele acima de tudo. Pra você deixar ele passando aqui um pouco, tá vendo? Deixa ele um pouco com menos opacidade aqui no 6. Você vai
clonar, você vai aplicar o modo de luminosidade, vem em FX, ajustar cor, e nessa funcionalidade aqui de mapa de gradação, você clicando nela, ó, essa aqui é um estilo de ambientação que eu gosto de utilizar, que envolve essas cores. E aí eu vou pegar uma textura, lembrando que se você não tem acesso a esse estilo de textura Light Blur, tem lá no Instagram, só é escrever lá no post que você vai ter acesso a elas. Vou utilizar essa aqui, ó, muito boa, posiciona ela aqui assim, que assim tá bom demais. Vou aplicar o modo tela, vai ficar estranho assim, vai, mas o que você pode fazer, vem em FX, vem em ajustar cor, cor mono, e aí você escolhe a cor que você quer. Aqui eu vou escolher mais um cinza assim, tá vendo? Então vai dar esse efeito aí. Essa partezinha aqui ficou cortado, o que é que eu faço? Simples, você pode pegar a borracha, nessa configuração, a caneta de feltro macia, forma aerografo, diminui um pouco a opacidade, aumenta o tamanho aqui, ó, e alguns cliques ou desliza assim mesmo, você já consegue. Você dá um zoom e vê se não ficou nada cortado. Se ficar, você apaga. No meu caso aqui não ficou, então eu vou só vir aqui, ó, clonar, inverter o lado e jogar lá para cima também, ó. Perfeito, aí ficou esses detalhezinhos aí, tá vendo? Bem interessante no nosso projeto. Vem aqui, ó, acima de tudo, aplico adicionar camada a partir da tela, FX, borrão, aplica nitidez se você quiser, se você vê necessidade. No meu caso não vou precisar, então eu pulo para artístico, aberração cromática, para aplicar esse efeitozinho aqui nos textos, ó. Perfeito, eu deixo nessa configuração. Ruído, aplica aquele belo ruído, ó, ajuda muito. Bem suave também para não ter exagero. E aplico um brilho aqui também, ó. Só que, ó, eu uso ele controlado, tá? Aqui para mim já tá bom demais, então nem mexo muito. Então essa é uma finalização básica aqui. Então clico no X e aqui eu já posso salvar para finalizar lá no Lightroom. Então vamos fazer isso agora. Clica. Você vai clicar em predefinições. Eu vou utilizar os meus presets. Se você não tem preset, link na descrição para ter minhas 85 predefinições que eu vou te mostrar agora. Então só de usar o preset 1 aqui, ó, a gente já chega nesse resultado aqui, tá vendo? Só que a gente pode ir testando até chegar na coloração que a gente goste. Eu tenho que ver muito isso também, a coloração que faça sentido aí. Isso aqui a gente pode trabalhar na intensidade. Ó. Pode usar essa aqui um pouco um tom mais quente, né? Fica legal também. Aqui, confirma, ó. A gente pode ver aqui, ó. Antes e depois. Descer aqui que o projeto tá pesado, tá? Que a gente fez uma medida duplicada, então normalmente pesa. Então antes e depois. O que é que você achou desse layout, pessoal? Fala para mim. Eu vou salvar ele aqui, ó. Salvar cópia no dispositivo. Vou pegar a imagem, vou adicionar ela novamente com a finalização. E aqui a gente vê a que a gente viu lá no perfil, tá vendo? Que é essa aqui de bem-vindo, e a gente tornou ela num de contratado, que foi essa arte aqui. Se quiserem mais conteúdo como esse, de qual time eu posso fazer, de qual eu posso melhorar, comenta aí abaixo que eu vou estar olhando e eu posso estar trazendo mais sobre esses conteúdos aqui um pouco mais diferenciados.